judiciário e todos os operadores do direito que atuam no judiciário são responsáveis, sim, pelo bom andamento dos trabalhos e de todas as atividades relativas à recuperação judicial, ao reerguimento, soerguimento das empresas que estão em dificuldade. E eu creio que nós estamos indo bem ao longo da história, porque nós contribuímos, quando eu falo nós, são os juízes, os advogados, os promotores, os defensores, os operadores do direito em geral, estão indo muito bem, porque nós estamos conseguindo aperfeiçoar, juntamente com o Legislativo, e qual é o papel do Legislativo, também frente à recuperação judicial, que é sensibilizar o Legislativo para essas melhorias institucionais, legislativas, normativas, que nós temos alcançado nos últimos anos, com grandes modificações na lei, que trata dessa matéria, destacadamente no que diz respeito às tutelas de urgência, às tutelas antecipatórias, e nós estamos indo muito bem porque esses institutos estão ficando mais claros, mais fáceis de compreender e, portanto, mais fácil de atuar. Eles permitem que a atuação do operador do direito, destacadamente o advogado, se encontre num lugar mais simples para pedir as tutelas mais específicas, que são aquelas tutelas que realmente acabam por concretizar medidas, sejam preventivas, sejam medidas de benefício aos credores e também, por que não, claro, evidentemente à empresa que está em recuperação. Porque hoje em dia a preocupação maior é com o aspecto social dessa atividade. Nós temos empregos, nós temos tributos, e aí, se me permite dizer, o Poder Executivo poderia ir um pouquinho melhor do que já está indo, destacadamente nessa questão das receitas fiscais, nas questões dentro do procedimento de soerguimento, do tratamento das questões fiscais, porque é muito importante que todos façam a sua parte, deem a sua contribuição. E, concluindo, eu creio que nós estamos indo muito bem, destacadamente, dado ao fato de que essa visão que está sendo entregue por especialistas na área, hoje em dia temos, e há muitos anos, mas hoje em dia temos muitos especialistas na área, porque essa área é a área que lida com a economia, com as empresas, que são praticamente o coração da economia nos sistemas de livre iniciativa, como é o nosso, felizmente. Sim. O nosso é o sistema de livre iniciativa. E, portanto, nesse sistema, sim, deve-se dar toda a proteção para essas entidades, essas instituições, essas empresas que geram empregos, que geram divisas, que geram impostos, que geram riquezas, afinal, E, portanto, eu creio que está havendo uma constante melhoria e estamos indo bem. Há o que melhorar? Sem dúvida, sempre. E queira Deus que sempre tenhamos a ambição de melhorar os institutos jurídicos, principalmente. Isso é natural do ser humano, porque isso clama e evoca o nosso sentimento de aperfeiçoamento, de melhoria. Isso é próprio do ser humano e é uma grande qualidade. Mas, ainda assim, eu digo que nós estamos indo, com a legislação atual, nós estamos indo muito bem. Alguns países vêm aqui até copiar os nossos modelos, não só normativos, mas o nosso modelo da prática de como se dá o procedimento das práticas de recuperação. Isso é importante, muito importante. É sinal de que estamos caminhando no rumo e para a posição correta. E, propriamente, vocês podem ver o número de empresas em recuperação que estão sendo salvas. E hoje, ao contrário do que acontecia há pouco tempo atrás, nós temos grupos econômicos, que não é uma empresa, nós temos grupos econômicos envolvidos nessa atividade de recuperação. Então, aí nós temos milhares de empregos, nós temos milhões de impostos, nós temos receitas, nós temos o consumo de matéria-prima, envolve entre empregos diretos e empregos indiretos, e as riquezas envolve toda uma relação muito complexa. Eu não creio que o crescimento foi tão grande quanto um bom número de pessoas afirma. Nós temos aí um crescimento que não é assim por demais expressivo. Hoje em dia,
algo em torno de 40%, 30%, 35%, 40% no máximo, né, de expansão. Mas, em compensação, também o crescimento das indústrias, o número de indústrias, o número de empresas, principalmente, né, foi muito grande nos últimos 20 anos, 25 anos no Brasil. Então, tem que se ter também esses parâmetros de comparação quando nós afirmamos no grande crescimento do volume desses pedidos de recuperação e até de falências, né? Mas esse acadamento de recuperação é que também, em compensação, o número de empresas, de empreendimentos, a formação de holdings, de grupos econômicos aumentou muito nos últimos 30 anos no Brasil. Eu lembro no início da minha carreira de juiz, né, era raro você chegar numa comarca, eu era juiz estadual, né, e você constatar esses pedidos. Tinha um ou outro, né, e hoje não. Hoje você, nesse ponto, né, quem põe reparo nisso tem razão. Nós temos um número maior do que há 30 anos atrás, sem dúvida. Mas isso é uma coisa normal e óbvia, porque também temos um número muito maior, muito mais expressivo de empresas atuando no mercado. E, além disso, hoje em dia, com as fronteiras que não são mais nacionais, né, um problema econômico que atinge um dado país, se esse país é forte economicamente, atinge o mundo inteiro. Então, nós estamos também mais sujeitos a esses fatores internacionais que são poderosos e que atuam positivamente ou não na economia e que, portanto, afetam as empresas.